Oi gente, tudo bem? Quanto tempo? Bem-vindos à segunda temporada da série How to Orbit. Na temporada passada a gente fez todo um tutorial ponta a ponta de como o Orbit estava naquela época, só que muito focado para incorporação. A ideia agora é a gente seguir para loteamento e repassar grande dos conceitos que a gente fez, mas agora com mais enfoque para urbanismo. Bom, e esse episódio a gente vai falar de receita. Assim como na primeira temporada, é assim que eu costumo começar as minhas viabilidades. Hoje a gente vai cadastrar os produtos, ou os lotes, que vão ser comercializados, as suas curvas ou velocidades de venda e também as tabelas de venda que vão ser utilizadas nesse projeto. Antes da gente entrar no Orbit e começar, vou passar para vocês alguns conceitos que vão guiar essa viabilidade. A primeira coisa é que a gente vai fazer um projeto aqui de urbanismo fechado ou loteamento fechado, onde vou ter alguns tipos de produtos. Eu vou ter produtos residenciais, que vão se dividir em lotes pequenos, médios e grandes. Também vou ter unidades comerciais e unidades empresariais, que são duas comerciais, mas aqui a ideia é destinar tanto para a parte de empresas e essas coisas, quanto também para a parte de supermercados, restaurantes e coisas assim, para ajudar no adensamento do projeto. Além disso, eu tenho uma permuta financeira com algumas deduções de 35%, e eu também vou ter alguns lotes permutados aqui e 3 fases. Eu vou fasear esse projeto em 3 etapas e gerar, enfim, toda a parte burocrática dessa forma, com a ideia de ir lançando etapa por etapa e adensando aos poucos essa região. Um outro ponto é sobre as tabelas de venda. A gente vai falar sobre elas hoje, mas já adiantando, a gente vai usar aqui price e gradiente, price para os lotes que vão ser comerciais, empresariais e os grandes. Os outros eu vou usar gradiente, mas a gente vai simular um pouco para ver como é que isso fica. E falando um pouco mais sobre as fases de aprovação, eu vou lançar a primeira fase como comercial e empresarial, para trazer um pouco mais de interesse para essa região. Depois eu vou trazer os lotes maiores e intermediários, e a última fase vão ser os lotes pequenos, tá bom? Eu acho que de contexto é isso, tá bom? Vamos abrir o Orbit e vamos ver como que eu vou descrever essas formas dentro da ferramenta. Bom, estamos aqui no Orbit, vamos agora começar a preencher essas premissas e trazer esse loteamento à vida. A primeira coisa que eu queria fazer é organizar aqui um pouquinho, e renomear esse projeto da primeira temporada, para a gente acabar não se perdendo. Então eu vou vir aqui em editar e eu vou editar esse nome aqui para How to Orbit primeira temporada. Perfeito, e aqui vocês podem ver todas as simulações que no final acabaram ficando aqui. Todas as fases que a gente passou nesse projeto. Bom, agora vamos criar o nosso projeto aqui no Orbit. Eu venho aqui em novo projeto e vou escrever aqui o nome que eu vou dar para ele, que é How to Orbit segunda temporada. Algumas informações para a gente definir esse projeto. A primeira delas é o início desse estudo, a data de referência. Vou colocar aqui o estado onde ele vai acontecer, que é aqui em Goiás mesmo e em Goiânia, que é onde fica a sede aqui do Orbit. E aí o tipo, a tipologia é onde começa a diferenciar o que vai ser urbanismo e incorporação dentro do sistema. Basicamente essa definição vai dizer para a gente qual que é o método de imposto que vai ser aferido dentro desse projeto. Se a gente escolher incorporação, a gente está falando do RET, se for urbanismo, a gente está falando do lucro presumido. Então para esse projeto é urbanismo. Como plano de contas, eu vou escolher o do Orbit mesmo, que é o padrão. Para calcular os meus fluxos a valor presente, vou usar essa taxa de desconto aqui ao ano. E as minhas fases é onde eu vou cadastrá-las aqui agora. Como a gente tinha falado, são 3 fases de aprovação. Então é aqui o momento onde eu crio elas no meu projeto. Eu vou concluir. E prontinho, ele já está aqui, How to Orbit, segunda temporada, com a primeira simulação. Eu já vou editar o nome dessa simulação aqui para colocar o vídeo de hoje. Então hoje essa simulação vai falar sobre o cadastro de receita. Perfeito. Então vou concluir, ele já está aqui cadastrado bonitinho e vamos entrar no nosso projeto. Para quem não acompanha o Orbit assim, de perto e tudo mais, não viu ainda essa tela que acabou de ser lançada.
onde a gente pegou aquele resumo da primeira temporada e deu um bom upgrade nele. Por enquanto ele está meio misterioso assim, mas a partir que a gente for preenchendo as informações, ele vai se tornando mais vivo, vocês vão ver. Mas, antes de tudo, vamos lá para o nosso querido módulo de receita e começar a cadastrar as informações que estão no nosso estudo de massa. A primeira coisa que eu quero cadastrar aqui são os produtos. Para isso, eu vou criar aqui uma linha de receita para ficar mais fácil de cadastrar. Como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse mais e aí eu vou começar a cadastrar os produtos. Vou pegar minha colinha aqui do estudo de massa e vamos lá. Primeiro vão ser os lotes empresariais. Eles vão ter 2.500 metros quadrados, R$350 por metro quadrado e são 20 unidades. Aí aqui eu vou dar um Ctrl Enter e aí eu já vou criar o próximo, que são os comerciais. Então são os lotes comerciais. Esses lotes comerciais têm 3.000 metros quadrados, com um valor também de 350 o metro quadrado e quantas unidades? São 15 unidades. Ctrl Enter, próximo. Agora temos os lotes residenciais. Então, lotes residenciais. Esses são os grandes. E eles têm 1.000 metros quadrados. Aqui já com um valor um pouco maior de R$450 o metro quadrado. E isso aqui a gente está falando de 340 unidades. Perfeito. Ctrl Enter do próximo, lotes residenciais. Esse aqui são os médios. E aí eles têm o tamanho de 550 metros quadrados, por também 450. E aqui eu tenho um pouco mais de unidades, são 450 unidades dele também. Ctrl Enter, lotes residenciais pequenos. São 200 metros quadrados por R$350 o metro quadrado, são 550 lotes. Bom, perfeito. Esses aqui são os produtos, vou dar um Enter, esses são os produtos que a gente tem cadastrado no nosso estudo de massa. Depois, o que a gente vai ter que fazer com o tempo é, com análise de mercado, precificar esses lotes para ver se são os valores praticados na região, enfim, entender se é realmente isso que faz sentido para o lugar ou não. E com o tempo que a gente for evoluindo, eu vou atrás dessas informações com mais acurácia para a gente ter um empreendimento mais perto da realidade. Mas se vocês olharem aqui, a gente já está com quase 400 mil de VGV, né? O que é um projeto bem legal. Bom, perfeito. Então eu tenho aqui os meus lotes cadastrados e a próxima etapa é definir a data de lançamento. Só que qual que é o problema? Eu tenho 3 fases, então não é uma data de lançamento, são 3 lançamentos que eu vou ter. E aí, para isso, eu preciso primeiro organizar e definir quais produtos vão ser lançados em qual fase de lançamento. Para isso, como eu já deixei todos em uma linha de receita só, eu posso vir aqui nas configurações e mexer nos produtos de um jeito mais confortável. Então, primeiro, o lote empresarial, ele é um lote comercial, né, nesse sentido, que pertence à fase 1. O lote comercial é do mesmo tipo, também é da fase 1. Já os lotes de grande porte, a gente falou que eles são residenciais, mas são da fase 2. E os lotes de médio porte são residenciais também da fase 2. E a última fase é essa aqui, que é da fase 3, são os lotes pequenos. Então aqui eu já separei eles por fase. Agora a gente precisa criar as outras linhas de receita e fazer uma para cada fase, que é o que eu gosto de fazer quando tem datas de lançamento separadas. Se fosse lançar junto, que não faz muito sentido por ser 3 fases, mas enfim, você poderia deixar dentro de uma linha só, mas como vão ser 3, eu vou criar aqui mais 2 linhas de receita. Então, a primeira linha de receita, que é a da primeira fase,
ela vai acontecer 24 meses depois do início do projeto, que é mais ou menos o tempo de aprovação que eu estou calculando. Já a segunda linha de receita, que lança a segunda fase, ela vai se espelhar na minha linha de receita 1 e trazer isso a uns meses de atraso. Para funcionar, ele reconhecer, eu recomendo vocês darem aqui um F5, só para ele atualizar todas as novidades que a gente fez. Então, se eu vim aqui em início das vendas, agora eu tenho. Então, eu vou falar que a minha linha de receita 1, ela começa a ser vendida depois de um ano que eu lancei a primeira fase. Um ano, isso, 12 meses. E depois a minha próxima linha de receita vai ser a mesma coisa, vai ser um ano depois que eu lançar a segunda fase. Então vão ser 3 anos de lançamento. E aí, por que isso aqui ficou pendente? Sempre que tiver pendente, enfim, algum erro dentro do sistema de input, aqui no quadro de avisos vai ser onde você vai conseguir ver essa informação. Então aqui, o que ele está me falando? Que eu não tenho nenhuma curva cadastrada na linha de receita 1 e que eu não tenho nenhum produto cadastrado na linha de receita 2. Então ele está dizendo que essas referências que eu fiz não estão funcionando porque eu não terminei de cadastrar as minhas linhas de receita. Não tem problema, a gente vai fazer isso agora e aí esses problemas vão ser resolvidos. Bom, ele pediu então para cadastrar uma curva. Vamos falar de velocidade de vendas. O que eu tinha planejado para cá? E aí essa velocidade de vendas, que no sistema a gente chama de curva de vendas, eu vou cadastrar essa curva como curva de vendas padrão, que é a que eu costumo usar para loteamento. O que essa curva de vendas fala? Fala que nos primeiros 3 meses, que é ali do lançamento, eu vou ser bem agressivo e vender 50% do meu estoque. Mas depois disso, eu vou levar 6 meses para conseguir vender os outros 30%. E aí, mais 6 meses para conseguir vender mais 20%. E aí a gente consegue assim encerrar essa curva em 1 ano e 3 meses. Então, eu ainda vou ter um pouco de estoque da primeira fase quando eu lançar a segunda. Eu vou concluir aqui e essa curva já vai estar. Para as outras linhas de receita, eu não preciso obrigatoriamente criar essas curvas, mas como essa curva aqui é muito específica para essa parte dos lotes empresariais e comerciais, eu acho que vale a gente criar aqui uma curva e chamar ela de curva de vendas residencial. Porque ela vai ser um pouco mais agressiva, né? Eu vou colocar aqui que em 3 meses a gente vai vender 60% do nosso estoque, ela é distribuída 60% do nosso estoque. Depois, em 6 meses, eu vou vender mais 30%. E depois eu vou ficar 1 ano para vender o residual de 10%. Então aqui é mais ou menos o que eu acho que faz sentido para esse projeto. E aí, essa terceira aqui, que também é residencial, eu não preciso criar de novo a curva. Eu posso simplesmente vir aqui e escolher a minha curva residencial e importá-la para cá. E aí agora elas se conectam, né? Fazem sentido. E se eu quiser até comparar como que uma curva se comporta em relação à outra, eu posso vir aqui na nossa biblioteca e comparar, tá vendo? Essa vermelha é a minha curva de vendas padrão, ou seja, a dos comerciais, e a outra é a minha curva de vendas do residencial. Tá vendo que ela é mais agressiva, mas também ela é mais longa com o tempo, por ter um estoque maior também. Perfeito. Agora vamos para os planos de parcelamento. Bom, aqui a gente chama esse plano de parcelamento ou tabela de vendas, que é a forma com que eu vou vender esses produtos, né? Como eu vou parcelar eles. E aqui a gente vai ter 2 planos dentro desse projeto. O primeiro plano que eu falei para vocês é o plano Price, onde eu vou vender os produtos da primeira e da segunda fase. E aí na segunda fase dá até para separar um pouco em gradiente e em price, mas a gente fala disso depois. E aí depois eu vou ter na terceira fase tudo gradiente. Então vamos criar eles aqui para mostrar como que funciona essas diferenças de tabela.
Eu cliquei aqui em criar plano e aqui a gente vai criar a tabela de vendas price. Vou ligar aqui a minha amortização, escolher price e a minha price aqui vai ser de 0,95% ao mês, que dá ao ano os meus 12%. 12,1, se eu quiser arredondar aqui eu posso colocar um 0 e aí ele já vai calcular bonitinho para mim. Eu coloquei 8% aqui de entrada e 120 parcelas com os outros 92%. É uma tabela bem simples, bem padrão. Já a tabela de gradiente, eu vou criar ela aqui no último. Como que a gente fez ela? Então aqui é a tabela de vendas, gradiente. Aqui a gente chama ela de SACOC, a gradiente de capitalização anual, e aqui eu vou colocar 0,8% ao mês, que dá ao ano aí 10,03. Nessa aqui vai ter uma entrada menor de 6%, e aí depois eu vou parcelar em 180 vezes com 94% do VGV residual aqui. Perfeito. E aí, nessa linha de receita 2, que eu falei que dá para a gente separar um pouco, eu vou colocar por enquanto a price. E aí, assim como as curvas, eu não preciso ficar recriando isso. Eu só posso vir aqui e importar essa price. Se eu mudar uma, muda a outra, é como se fosse uma coisa só. E aí, para a gente conseguir calcular tudo bonitinho, vamos distribuir os produtos aqui, que é possivelmente o erro que está dando ainda, ó. Nenhum produto cadastrado, nenhum produto cadastrado na linha de receita 2. Perfeito, então vamos lá, vamos separar os produtos. Eu estou falando aqui, nessa linha de receita 2 eu vou vender os grandes e os médios, e na última eu vou vender essa daqui. Aí, pronto, já calculou pra gente a nossa receita. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho de VGV 336 milhões, mais de receita operacional eu estou com 563. Por que essa diferença? Porque aqui a gente está vendo que 40% da nossa receita são juros, né? São receitas financeiras, digamos assim. Um teste que eu queria fazer aqui, para a gente ver essa relação entre juros e principal e tentar otimizar, separar aqui esses médios e grandes para vender os médios na price, os grandes na price e os médios na gradiente, só que sem vender eles na mesma data aqui de lançamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma nova linha de receita, vou falar que essa linha de receita vai vender junto com a segunda, vou falar que a curva dela é a mesma curva da segunda, e eu vou falar que o plano de parcelamento agora é o gradiente. E aí olha só que velocidade que o Orbit te dá. Eu consigo vir aqui, simulei como isso vai funcionar. Então eu tenho agora 45% de juros como receita aqui dentro. E essa é a beleza do Orbit, sabe? É ter essa velocidade. Eu criei uma nova linha de receita com a nova tabela e tudo mais em menos, sei lá, de 30 segundos. Então, esse é o tipo de teste que faz muita diferença no empreendimento, que muitas vezes a gente deixa de fazer por não ter uma ferramenta como essa. Bom, perfeito. Eu acho que assim é um bom padrão. E aí uma coisa que eu queria ver é como que fica essa receita distribuída nos anos, né? Aqui eu estou falando de uma receita de mais de $500 bi, e vamos ver como ela se distribui nesses anos com essa tabela. Para isso, eu posso vir aqui em resumo, tem alguns spoilers dos gráficos, mas o fluxo de caixa é onde me interessa. O que eu tenho nesse fluxo de caixa? Como é que eu vou ver ele? Eu vou primeiro pedir uma visão anualizada e depois eu vou olhar a minha receita. Da minha receita, eu quero ver as diferentes linhas de receita que eu estou usando. Então, lembrando, a linha de receita 1 é a linha comercial, né? Então ele já começa o ano de 2027 aqui com 4.800.000, 5.300.000, 5.100, 5.100, 5.100, aqui é a minha carteira, né?
por ano a minha carteira está dando 5.100 até ela minguar aqui em 2037 e aí acaba em 2038. Depois, um ano depois, eu tenho o próximo lançamento, que é a linha de receita 2, ela já começa bem mais agressiva com os seus lançamentos. Nos primeiros meses, eu estou vendendo 60% nos primeiros 3 meses, já começando com 24, 23, e aqui minha carteira se estabiliza em 23, ela vai até 37, exatamente um ano depois. Aqui ela vai caindo, só que a queda dela não é tão agressiva. É na mesma proporção, na verdade, né? Estou saindo de 5.100 para 2.600, de 23.600 para 10.300. Basicamente quase a metade, né? Que ela vai caindo e depois ela morre. E aqui eu tenho meu terceiro lançamento, que aí ele começa exatamente, tá vendo a escadinha? 27, 28 e 29. Só que essa aqui, a minha linha de receita 4, também está junta com a linha de receita 2, né? Então é importante a gente ver isso. Mas aqui eu tenho minha escadinha de lançamento. Bom, perfeito. É esse aqui que eu queria ver por ano, e aí eu estou recebendo aqui no primeiro ano 4 milhões, porque só tem o primeiro lançamento, já no segundo eu tenho 37, 37, 36, e aí aqui a minha carteira, ela cresce um pouco, mas ela se estabiliza ali entre os 38 e 44, e aí depois começa a cair em 39. Leva alguns anos ainda, e cai aqui em 2045, ela mingua totalmente. Bom, perfeito. Inclusive esses valores aqui já são líquidos, né? Tirando os impostos aqui em cima. Bom, perfeito. Eu acho que para minha receita inicial é isso. O que eu queria analisar depois para pensar nessa parte de juros é se eu não estendo essas tabelas um pouco mais, pensando em diminuir o valor da parcela e aumentar o tempo que o meu cliente vai ficar dentro da minha carteira. E aí, para fazer isso, de novo, é bem rápido no Orbit. Como é que eu faço? Eu venho aqui e vou criar uma nova simulação, que é a minha receita, vou chamar de receita estendida. E essa receita estendida, eu vou copiar meu cadastro de receita, manter as 3 fases, vou concluir. E aí ele já copiou tudo para mim, essa é como se fosse uma nova viabilidade. E aí aqui eu não quero editar cada um desses planos, né? Eu vou pela biblioteca, e aqui nos planos de parcelamento eu já tenho os 2 planos que eu cadastrei. Então a minha price agora, deixa eu editar ela, a minha price vai de 120 para 180 meses. Perfeito. E a minha gradiente vai de 180 para 240 meses. Perfeito. Eu vou fechar. E aí aqui a gente já consegue ver a imediata diferença. Então eu saí de 45% para 57%, mas possivelmente eu diluí a minha receita, né, no tempo. Então deixa eu voltar aqui no fluxo de caixa, visão anual com profundidade 2. Olha só como eu aumento, né, essa diluição nesse tempo. Então, aqui mantenho os meus 4 milhões, e depois a minha carteira, que antes era 40, fica mais com cara de 30, e aí ela se mantém, bate um pico, e aí o pico do 40 já é bem lá na frente, e aí depois ela continua e ela cai. Então, o que eu fiz foi deixar a minha receita bem mais flat. E aí aqui eu tinha o último ano da minha receita em 45, agora ela já está em 49. Então aumentei em 4 anos e deixei ela mais flat. Nesses 2 cenários, o que a gente vai ver depois é como isso vai impactar a minha obra, como vai impactar a minha TIR, meu VPL e essas coisas. Mas eu preciso ter essas 2 simulações, porque no próximo episódio a gente vai falar sobre valor de parcela. E aí eu preciso entender se essa agressividade da primeira estrutura versus uma agressividade, então eu estou com 613 mil, versus esse estendimento para 790 milhões no caso, né? Faz sentido para o tamanho do bolso que tem o meu cliente nesses lugares. Tá bom?
Então, para o primeiro episódio vai ser isso, acho que ficou super legal para a gente voltar a se encontrar. Vai ser um ritmo mais leve de postagens nesse ciclo, principalmente para que vocês consigam assistir com mais calma, aproveitar, tirar as dúvidas. Foi um pouco do feedback que eu recebi da primeira temporada, então já vou aplicar nessa daqui. Eu vou postar um episódio por semana para vocês conseguirem realmente aproveitar e entender como funciona. Para quem quiser, o Orbit está com 15 dias gratuito para vocês testarem, conhecerem, simularem igual eu estou fazendo. Quem quiser, deixa aqui nos comentários ou me manda uma mensagem que a gente conversa, organiza esse teste e você, por 15 dias, usa esse sistema sem gasto nenhum. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigado por terem me acompanhado. A gente se vê na próxima semana.